chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vocês querem autogoverno? É o nome do negócio que vocês vieram buscar? Autogoverno. Autogoverno começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo, porque você não lidera a sua própria vida. Imagina um mundo com 7,8 bilhões de pessoas, e essas 7,8 bilhões de pessoas liderando a própria vida. O que ia precisar? Você acha que ia precisar de quê? Eu vejo pessoas pobres com terra. E aí você pergunta, por que não tem uma mandioca plantada no chão? Por que não tem isso? Falta de autogoverno. Ela prefere culpar alguém por não ter essa coisa lá, mas ela não toma as providências. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. Nós não temos autogoverno para investir em nós mesmos. Nós recebemos o investimento do governo, recebemos a notícia do governo. Eu não sou anarquista, nada disso. Só que a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. Então tem um negocinho que mexe comigo. Eu não ando pelo que falam de mim nas notícias, nem as pessoas que gostam ou que deixam de gostar de mim. Isso não serve de parâmetro para mim, nunca. Na verdade já serviu, já sofri bastante. Até que eu comecei a entender poderosamente que princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então se a pessoa me critica, na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa fala bem, ela está trabalhando. Se ela fala mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então, você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo vômito. Ah não, Pablo, que nojeira. Mas isso você tinha que sentir esse mesmo nojo nas emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo ou qualquer pessoa, não, o próprio mendigo, o mendigo olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter.
Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. Eu lembro quando eu conheci a Carol, há 18 anos atrás, que é minha esposa, minha única namorada. Eu lembro muito bem, ela falava, não, mas se você morrer eu morro. Eu falo, tem alguma coisa errada na sua fala. Parece que você está demonstrando carinho, parece, mas tem alguma coisa errada na sua fala. O que tem de errado? Eu amo você. Eu falo, pois é, lembra de se amar primeiro, senão você sempre vai cobrar uma coisa de mim e vai ficar faltando alguma coisa aí. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, tô com ciúme, eu corto. Não, você já tá com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Às vezes amigos, bem-sucedidos, cara bonito, hétero, falando assim, estou com ciúme de você. Eu falo, não estou te entendendo, amigo. Ciúme de quê? Isso é problema de autogoverno. E autogoverno começa num lugar que você sempre vai ouvir, na identidade. Quando eu mencionei hétero, às vezes um homossexual pode ter ciúme de outro homem, né? Mas um hétero não faz sentido. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você descobrir isso aqui, virar uma realidade na sua cabeça, vão chamar você de grosso, vão chamar de você de uma pessoa estúpida, mas é só voltou para o mundo real. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, tal, esse tem 6 anos, esse tem 8, esse tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que o seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho, pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer. Vai ter que aprender a fazer pergunta. Vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Ah, Pablo, mas o governo está aí para isso. Na verdade, o governo está aí para ser uma base, não um teto para ninguém. O governo tinha que ser algo que não atrapalha ninguém e que a cada ano a gestão ia melhorando, ia diminuindo imposto, até falar assim, nós estamos aqui só se precisar, tá bom? Se aconteceu uma merda na sua vida, mas é o contrário. Eles colocam um teto sobre as pessoas. Por que essas pessoas aceitam um teto? Por conta de autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela está crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado. Nunca vi falar assim, ó, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai. A coisa mais injusta que eu conheço no Brasil, depois de ter descondenado o Lula, é a pessoa começar a empreender. É injusto. Você olha para a legislação quer te ferrar. Você olha para todo mundo quer te ferrar. Seu funcionário, se você contratar gente aleatoriamente, ele olha para você e te culpa. E aí de você, se você prosperar, a pessoa fica louca. Ou seja, é tipo injustiça você ter um negócio. Só que o fato de você não liberar isso aqui, você vai e volta. E o pior de tudo é que quando você faz esse movimento, você fica com um trauma que você não quer mais. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir.
Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Quando Jesus fala assim, ó, lá no Velho Testamento, tem os 10 mandamentos e 603 ordenanças. 13. Tem um judeu ali, não deixou errar. 613. É por causa do número do PT, eu tirei os 10. 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros sem amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte: o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Eu amo quando alguém fala: você nunca vai chegar nisso. Eu falo: infelizmente Deus falou, então vai ter que passar por cima da minha vontade e da sua opinião, que não vale de nada. Se Ele falou, está falado. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros. Nunca vi Deus perder uma palavra que Ele falou. Uma coisa que eu fico abismado, e você precisa saber disso, até para você entender quem é Ele, quem é a palavra dEle. O que Deus fala é tão forte que o diabo acredita mais nessas palavras do que você. O diabo se empenha de todo o corpo, alma e espírito, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta. Mas o que ele faz é: eu sei que a palavra dele não volta atrás, mas eu posso te enganar para essa palavra demorar a cumprir na sua vida. Isso aí ele sabe. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem ele é. Qualquer um dos 2 primeiros você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar: mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem ele é, você sabe quem você é. Esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Um certo cara chamado Charles Darwin, ele falou: não, nós viemos do primo ancestral do macaco. É suficiente para vocês, tá bom? Tá bom. Aí uma corrente doutrinária, acadêmica, mundial começou a pegar essa merda. Eu lembro de estar na 5ª série, meu professor: não, porque nós viemos do macaco. Eu falei: não veio. Eu queria te falar, professor, que eu respeito a sua crença. 5ª série. Eu já estava gerando problemas. Eu falei: minha família veio do Éden, do Adão, da Eva. E eu respeito a sua que veio do macaco. Aceita a sua, eu aceito a minha, a gente não briga. Você sabe o que é o professor de história olhar para a cara de um garoto na 5ª série? Ele apelou, porque eu falei: o que você está falando é crença. Aí ele rapidamente me chamou de crentinho, perguntou se tinha mais algum crentinho na sala. Ninguém tinha, mas ninguém tinha coragem de falar. Eu olhei para ele: fazer o quê? Aí fui embora, contei para todo mundo, a gente dava risada. E eu nunca aceitei essa merda. Meus filhos falam: então nós aprendemos um negócio aqui. Eu falo: isso aí não existe. Mas foi a professora que falou. Eu vou fazer um curso para as suas professoras. Eu convidei todas as professoras lá em Goiânia dos meus filhos. Eram 6 professoras na escola que eles estudavam. Eu vivo desbloqueando um monte de gente, fazendo doideira. Eu falei: eu esqueci de desbloquear as professoras. Aí convidei todas para vir no MEDP e fiquei olhando os bloqueios de cada um. Você não acredita. Era pequeno o MEDP, tipo assim, era 50 pessoas na época. Hoje a turma é de 500 pessoas. E dava para ficar olhando. Quando a minha mãe foi, eu fiquei assim: deixa eu ver os bloqueios da minha mãe. Os bloqueios da minha mãe: meu pai. Bloqueio do meu irmão mais velho: meu pai. Bloqueio da minha irmã: meu pai. Meu bloqueio: meu pai. Chamei meu pai, falei: vamos lá. Ele: Deus me livre. Falei: eu queria que o senhor viesse assistir o BDP. Ele: Deus me livre, você faz lavar cerebral nos outros. E eu falei para ele: pior que faço no espírito, na alma e no corpo. E lá no relatório aponta que você está precisando, porque você está ferrando muita gente.